Olá, galera, tudo bem? Bom, passando aqui para gravar mais um vídeo e também pedindo a colaboração aí de vocês para se inscreverem no canal e ajudar a gente aí na divulgação e no crescimento do canal, ok? Bom, então nesse vídeo aqui eu vou trazer o cálculo do ponto médio, tá? No vídeo anterior a gente trouxe aí como calcular a distância entre dois pontos e agora tem uma questão mais fácil aí para a gente calcular o ponto médio. Bom, então, para a gente calcular o ponto médio, vamos considerar aqui que eu tenha um ponto A que esteja aqui de coordenada 0 e 0, e eu tenho um ponto B que tem aqui coordenada 8 e 0, tá? Bom, eu tenho um segmento aqui que eu posso traçar de A até B, então o ponto médio vai ser um ponto que está aqui no meio, ele vai estar a mesma distância do A e do B, tá? Então, se eu tenho um segmento aqui do A, que começa no 0, 0, e o B no 8, 0, obviamente que o ponto que vai estar aqui no meio, eu tenho até o comando aqui, ó, de mediatriz no GeoGebra, clicar em A em B aqui, ele vai fazer um segmento aqui, ó, e vai gerar um ponto se eu clicar na intersecção bem aqui no meio. Posso esconder essa reta da mediatriz, ó, o ponto médio, o ponto está no meio aqui entre 0 e 8, que é o 4, tá? A distância do A para o C é 4, e a distância do B para o C, obviamente que é 4. Então, seria um ponto que fica bem no meio desse segmento. E aí, bem tranquilo, né? Como que eu acharia esse ponto médio? Eu só faria a média, né? Então, esse x médio, bastaria eu pegar a coordenada do xa, adicionar ao xb e dividir isso por 2. Então, aqui eu teria que esse xm é o x do A, 0, mais o meu x do B, que é 8. Essa conta dá 8, e eu dividiria por 2, dá 4, tá? Então, sempre que eu quiser o ponto médio de um segmento, ou ponto médio de dois pontos, né, que pode gerar um segmento, basta eu fazer a média, tá? E aqui a gente teria a mesma coisa para y. Para calcular o y do ponto médio, eu teria o YA mais o YB, se eu tiver os pontos A e B, tá? Se for FG, YF mais YG, dividido por 2, tá? Então, eu vou ter a questão do ponto médio sempre fazendo isso aqui, tá? Aqui, nos exercícios aí que a gente passou e trabalhou, ó, um dos exercícios ele pede assim, dadas as coordenadas do ponto A e do ponto B, ó, então tenho aqui coordenadas do ponto A e do B. Determine as coordenadas do ponto médio. Eu poderia vir aqui, entrar com as coordenadas do A, ó, no GeoGebra 4 e 8, né, que ele está mostrando aqui no plano cartesiano 4 e 8. E aí eu viria aqui que o ponto B tem coordenada 12 em x e 20 em y. Ele vai fazer para mim aqui as coordenadas, ó. Eu posso traçar aqui um segmento de reta, tá? Entre A e B. E aí eu vou ter, usando aqui a mediatriz, eu vou ter um ponto médio aqui, ó. A mediatriz vai pegar esse ponto médio aqui, posso clicar na intersecção, ó, ele vai me dar as coordenadas aqui desse ponto médio. Vou esconder a mediatriz, ó. Então esse ponto médio aqui, ele está chamando, ele identificou aqui como ponto F, ó, tá? E a coordenada do F, ele está dando, ó, esse F tem de coordenada esse ponto 8 em x, e 14 em y, né? Como que a gente poderia determinar? Com a fórmula aí do ponto médio, que é só eu pegar a média entre o A e o B. Então, eu pego o xa mais o xb e divido por 2, tá? Então, consequentemente, a gente teria o xa aqui é 4, mais o xb 12, vai dar 16. Quando eu dividir por 2, vai dar 8. Então, eu achei a coordenada aqui, ó, do F,
que eu tracei com o conceito de mediatriz, o x do f, ó, tá aqui 8. E a mesma coisa para o y médio, tá? Eu tenho lá que o YA mais o YB dividido por 2, a média entre eles. Pego as coordenadas YA, aqui é 8, mais o YB, 20, né? Posso pegar daqui, ó, 8 em Y e 20 do B. Então, 8 mais 20, 28, divido por 2, 14. Tá? Então, está aqui para a gente que o Y desse ponto médio, 14, tá? A gente tem, basicamente, essas fórmulas aqui para ponto médio entre dois pontos, ok? Então, está calculado aqui. E mais um exemplo que a gente pediu na nossa lista foi esse exercício aqui, ó. Então, deixa eu tirar um print dele. Bom, então, trazendo um outro exemplo aqui para a gente, dessa aplicação, que é bastante tranquila, mas a gente interpretar. Ó. Ele fala assim, uma das extremidades de um segmento é o ponto A de coordenada 13 e 19. Bom, então o ponto A é igual a 13 e 19. Ó. Ele está jogando aqui no plano, esse A tem 13 e 19, tá? Então ele fala que uma das extremidades do meu segmento é o ponto A 13 e 19. Sendo M menos 9 e 30 o ponto médio desse segmento, tá? Então ele fala assim, o M de coordenada menos 9 e 30, ele está dizendo que esse cara é o ponto médio do segmento. Calcule as coordenadas do ponto B, que é a outra extremidade do segmento, tá? Então, se esse cara é o ponto médio do segmento, significa que o ponto B, ele está para cá, ó, tá? Ele está à mesma distância, como a gente falou. Esse B, a distância do B para o M é a mesma distância do M para o A, tá? Eu consigo aqui, com um comando de reflexão, ó, eu consigo refletir o ponto A em relação ao M e ele fazer o ponto, a linha aqui, tá? Que nada mais é do que a representação do próprio B, ó. Então, esse cara seria o B, porque esse está no meio. E esse B aqui, ó, eu troquei, ele seria menos 31 e 41, a coordenada dele. Ah, mas como que eu poderia achar se ele me deu o A e o ponto médio? Usa a fórmula. A gente não tem que o XM é igual ao XA mais o XB dividido por 2. O que aconteceu nesse exercício? Ele não me deu o A e o B e pediu o M. Ele me deu o A e o M, está pedindo o B. Então, quanto que é o XM? Ó? Meu ponto M está aqui. Quanto que é o X desse cara? Menos 9. Igual a quanto que é o X do A? Ó, o ponto A aqui, o X dele é 13. Mais o XB, que eu não sei, porque ele pediu para eu achar as coordenadas do ponto B, ó, dividido por 2, tá? Então, esse 2 que está dividindo passa para lá multiplicando, vai ficar 2 vezes menos 9 menos 18, igual a 13 mais XB. Ó. E como eu quero encontrar o XB, esse 13 eu vou passar para o outro lado, vai ficar menos 18 e menos 13. Eu passo ele lá para o primeiro membro. E menos 18 e menos 13 vai dar o quê? Menos 31, tá? Portanto, o XB menos 31. Está aprovado aqui, ó, menos 31. E o que eu faço para achar o YB? Eu pego a fórmula que diz que o Y médio entre dois pontos é o YA mais o YB sobre 2, tá? Só que no exercício, de novo, ele me deu o Y, ele me deu as coordenadas do M e do A. Então, quanto que é o Y médio, do ponto médio? É 30, ó. Então, esse cara aqui é 30. Quanto que é o Y do A? 19.
mais o y do B sobre 2, tá? Esse 2 vai passar para lá multiplicando, pelo 30 vai ficar 60. Esse 19 aqui vai passar subtraindo menos 19. E eu vou ter o YB igual a 60 menos 19, 41, tá? O YB, que era a outra coordenada que eu precisava. As coordenadas do B, menos 31, né? Eu vou responder lá que o ponto B tem coordenada em X menos 31 e em Y ele tem coordenada 41 positivo, tá? Que está aqui, ó, né? O GeoGebra colocou, como eu fiz uma reflexão, porque o ponto médio fica exatamente no meio, eu usei esse comando de reflexão em relação ao ponto, ele me deu esse ponto, ele chamou de A', eu chamei de B, na verdade, ó, menos 31 em X e 41 em Y, tá? Então, a fórmula aí do ponto médio, bem tranquila. Você saber que achar o ponto médio entre dois pontos, eu tiro a média entre eles. Eu somo XA com XB, divido por 2, somo YA com YB, divido por 2, ok? Então, esse é mais um vídeo aí dos assuntos da nossa revisão. Um grande abraço aí e até o próximo.